light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Aqui Paulo mostra uma humildade exemplar. Sendo uma pessoa preparada, que tinha consciência da importância da sua missão, de ser um mensageiro de Deus, Paulo expõe qual é o centro da sua mensagem: o Cristo crucificado. Essa mensagem de Paulo foi dirigida aos gregos. Os gregos tinham as principais escolas filosóficas da época, que produziam os mais grandiosos sábios da época. Mas Paulo os desafia ousadamente, trazendo uma mensagem totalmente diferente do que eles estavam acostumados. A pregação de Paulo parecia maluca, pois se baseava na vida de um carpinteiro da Galileia chamado Jesus, que fora acusado de auto se declarar rei dos judeus, que foi morto e que depois algumas pessoas afirmavam ter o visto ressuscitado. Para os sábios, tudo isso não passava de fantasia e mentiras. Mas para Paulo era a mensagem mais importante de ser compartilhada. Muitas vezes nós podemos nos encontrar em uma escolha entre falar o que todos querem ouvir, com o propósito de ser aceito, de ser famoso, ou falar a verdade e ser desprezado ou até mesmo ser considerado louco. Como cristãos, podemos nos perguntar qual dessas opções temos escolhido. Muitos pregadores hoje em dia têm seus sermões cheios de palavras de autoajuda, de pensamento positivo, que exaltam o homem como se o homem fosse o centro de tudo. A grande verdade é que esses sermões não servem para salvar. Aliás, nenhum sermão centralizado no homem serve. Esse tipo de sermão pode gerar algum tipo de alívio, mas sempre será passageiro e ineficaz. O conteúdo da nossa pregação deve ser o mesmo de Paulo, o Cristo crucificado, pois não existe salvação fora do Cristo crucificado. Jesus, o Filho de Deus, morreu por nossos pecados para que pudéssemos ser salvos do inferno. Sem o Cristo não existe esperança. Tudo é vazio. Cristo é o único que pode preencher a alma humana, agora e sempre. Muitas vezes, nossa pregação será doce aos ouvidos das pessoas. Muitas vezes, ela será dura e cortante e causará desconforto. A pergunta é: o que faremos com as partes difíceis de serem pregadas? As esconderemos, as distorceremos, as enfeitaremos para parecerem agradáveis? Se quando pregamos a nossa intenção é agradar o nosso público e não a Deus, estamos caindo em grande erro. Como diz Paulo em Gálatas 1:10, pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ser servo de Cristo muitas vezes significará desagradar as pessoas. A palavra de Deus é absoluta e não temos permissão de usá-la como queremos. Devemos ter zelo em pregar toda a palavra sem omitir as partes difíceis. A pergunta é: por que pregamos? Para sermos conhecidos? Para que as igrejas fiquem lotadas? O propósito da pregação é o testemunho do Evangelho. Como vemos Paulo citar em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A pregação é essencial para a salvação.
Quando deixamos o propósito de pregar para a salvação e edificação da igreja e começamos a pregar focando em encher a igreja de pessoas ou buscando reconhecimento, fama ou outras coisas, podemos cair no erro que disse anteriormente de manipular as escrituras segundo a nossa vontade. Temos que ter sempre a certeza que a mensagem que trazemos é maior do que nós, e assim deve ser sempre. Portanto, mesmo que pregar sobre o Cristo crucificado nos torne impopular, ou nos cause danos, ou até mesmo desprezos de algumas pessoas, devemos continuar, pois o compromisso do salvo é com o seu Salvador. O compromisso do pregador é com aquele que o chamou. O nosso dever é ser sempre fiel em passar a mensagem que nos foi entregue, com todo zelo, paixão, buscando sempre primeiramente agradar a Deus. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand.